Boa noite, Marise. Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma entrevista aqui, só aguardando a nossa convidada chegar para a gente começar mais essa. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, Vitor. Carol chegou aí também. Seja bem-vindo e bem-vindas. Deixa eu chamar a nossa entrevistada aqui, então. Olá, Carol, tudo bem? Seja E bem-vinda. tá me Boa ouvindo? noite. Tô escutando bem. Tá tudo tranquilo. Boa noite a Tá. todos e todas. Estamos começando mais uma entrevista aqui, da nossa série de entrevistas aqui que a gente tem tentado trazer para a cidade aí uma opção, algumas alternativas aí de escolha, né? Então, o Movimento Petrópolis, né, o nosso coletivo, agradece muito a sua presença, Carol, né, para dispor o seu tempo aí para a gente conversar um pouquinho, né? Claro, Então, claro. Carol, eu queria te Então, agradecer muito. Vai lá, fala. pode falar. Ah, tranquilo. Queria te agradecer muito, né? E falar assim, como é que estão as coisas assim, na campanha, como nessa reta final, né? A gente faltando aí 12 dias para esse momento, né? Como é que está a sua caminhada com chuva, Covid? Como é que está esse processo aí? Como é que está essa caminhada? Como é que você está vendo a repercussão da sua campanha aí na rua? Então, Daniel, tá sendo muito, assim, potente estar na rua, participar desse processo político, construir com as pessoas com o qual eu tenho conhecido e agregado, né? São pessoas que hoje, nessa campanha, têm feito muita diferença, né? Eu sei que são coisas muito cirúrgicas, assim, uma campanha de vereador, agora eu estou percebendo, né, minha primeira candidatura, que é uma candidatura muito do boca a boca, da conversa, dos amigos, né, das pessoas que estão do seu lado, que acreditam no que você faz, no que você fala. E por isso que é muito importante, né, você se posicionar nesses momentos da democracia. Porque você se coloca e mostra como que a gente pode transformar, né? Como que por nós, pelos nossos corpos, né? Pelas nossas ideias e pelas nossas construções de vida, como que a gente pode contribuir com a sociedade. Queria me apresentar, né? Meu nome é Carol Cerqueira, para quem nunca me viu, nunca me ouviu. Eu tenho 28 anos, estou como candidata hoje a vereadora da cidade de Petrópolis, né? E a gente vem de uma luta muito grande pelo movimento estudantil, pelo movimento de mulheres, pela construção do movimento negro na cidade, por toda a nossa carga, né, periférica, cultural, urbana, das pessoas negras, né, que a gente tem uma história muito linda nessa cidade que ainda não foi contada, né, em relação às pessoas negras e à periferia. E eu acredito que com representantes negros, mulheres, pessoas do campo popular, a gente vai conseguir construir um novo caminho para a cidade de Petrópolis. Uma cidade que precisa de. Eu não digo nem que é acabar, mas é desconstruir todo esse lugar do racismo, do machismo, da homofobia. Né? A gente precisa de representantes LGBTQI, a gente precisa construir um campo onde a gente consiga justiça social. Eu acho que essa palavra ela diz muito, né, sobre quais são as pessoas que a gente quer lá dentro, que apliquem realmente a justiça social que a gente precisa, que a periferia precisa, né? É Legal, isso. legal. Não, legal, Carol. E assim, você tocou alguns pontos aí que a gente vê hoje, e na nossa cidade não é diferente disso, né? Que é a questão da mulher na participação e na vida pública, efetivamente, né? Ainda mais a mulher negra, né? Como é que você vê essa história da nossa cidade, né? Que hoje, na Câmara de Vereadores, a gente tem uma única mulher, né? E se não me falha a memória, nós tivemos 4 candidatas eleitas na cidade de Petrópolis, em todo esse tempo aí que a gente tem de república, né? E Sim. como é que você vê essa importância e como é que são as suas propostas para que haja uma efetiva participação e que essa força se leve para dentro da Câmara? Como é que você está trabalhando isso? Eu acredito muito na força das mulheres. Eu acredito que a revolução só vai chegar por uma mulher preta.
E eu acho que a gente precisa realmente desconstruir o patriarcado de uma maneira muito mais orgânica. Não é só com representatividade, mas também com pessoas que acreditam no que estão fazendo e que façam coisas que realmente tenham efetividade no campo da política. Então, aí, para corroborar, né, para entender quais são as minhas práticas e o que eu acredito que pode muito influenciar no campo da cidade de Petrópolis, a gente entender quais são as demandas, primeiramente. Né? A gente precisa saber quais são os 4 cantos da cidade, entender quais são as demandas, e eu acredito que Petrópolis perpassa pela questão de raça, gênero e território. Esses são os eixos da minha campanha. Eu sempre falei disso, sempre vou tocar nisso, né? É um ponto que, para mim, é muito caro, que é falar sobre a questão das mulheres, a questão do racismo e a questão do território, da moradia, habitação, urbanização dos bairros e construção de casas. Eu tenho um projeto que ele se chama EPA, né? E eu acho que isso vai ser assim, uma coisa que, para Petrópolis, vai construir e revolucionar o campo do território. Esse projeto se chama o Escritório Popular de Assistência Técnica, que deu muito certo na cidade de Conde, na Paraíba, que funciona da seguinte maneira. Aqui em Petrópolis, a gente tem 3 faculdades de arquitetura, né, com vários estudantes, várias pessoas que pulsam a cidade, que constroem, que são pessoas com muitas ideias, com muitas que fazem projetos para fora, né? Projetos para arquitetônicos para outras cidades, planejam shoppings, planejam outras coisas, mas não entregam um projeto para a cidade, né? E a gente pode fazer com que a assistência técnica de arquitetura, junto com a participação popular dos bairros, faça com que a gente construa, estruture casas na periferia, urbanize, construa acesso à cidade, construa mobilidade, construa acessibilidade dentro da periferia. Né? A gente precisa entender que não dá, né? Na verdade, não é nem nesse sentido, mas não é nem entender, é colocar na nossa vida e na prática que a gente precisa botar no centro da discussão a periferia. A gente precisa entender que isso é importante. A gente tem essa fala. A gente bota isso todos os dias na nossa vida. Né? Quem são as pessoas que a gente quer no centro da discussão? Né? E eu acho que isso é muito caro para qualquer político que hoje se coloque no lugar de gestão, ou do legislativo, ou do executivo, que queira construir, que queira fazer qualquer coisa, ele precisa entender que a gente tem que botar a periferia no centro da discussão. Eu faço essa fala, primeiramente, porque território é um direito de dignidade humana. Né? Território, casa, moradia, né? Acesso à cidade, acesso à cultura, acesso à informação, acesso a todas as garantias constitucionais, isso é dignidade humana. A gente não pode mais entender que as coisas que são urgentes, as coisas que são como fome, como escola, como saúde, como moradia, elas podem ficar em segundo plano ou esperar um projeto de cidade. Não dá, não dá. São coisas urgentes, sabe? São coisas que precisam ser colocadas agora na mesa, né? Então, a gente não tem como mais ficar nessa retórica dos projetos políticos, dos projetos de cidade para além da política cotidiana, né, Daniel? A minha proposta mesmo é a participação popular, é a gente construir junto com os bairros, é a gente fazer com que a cidade seja muito mais pulsante no caminho da cultura, né? Eu acho que a gente precisa botar pontos culturais nos bairros, fazer lonas culturais itinerantes, participação popular dos bairros, assembleias, fóruns, né? Eu acho que a cidade ela precisa pulsar, ela precisa ter vida, né? Ela precisa que no seu lugar
nos seus bairros, nas suas vielas, nas suas ruas, as pessoas consigam se sentir plenas de direitos garantidos, sabe? E a gente que está na periferia, a gente que corre todo dia, que pega o ônibus, que anda, que vê, que faz, a gente sente que não tem, a gente sente que falta, a gente sente que é necessário pessoas que tenham sensibilidade, que passem por isso, né? Que estejam na frente do poder, né? Sim, e você, a gente já conversou uma vez nessa nossa segunda conversa, né? Da primeira ainda como pré-candidata, né? E aí você estava falando que uma das coisas, né, da questão da resistência, né, que já existe na cidade, que ela já está aí, né? E aí você até falou comigo assim, eu sou a resistência, né? E é exatamente isso, nessa resistência dessa vida. E aí a gente falava sobre a questão do transporte público, né? Da locomoção, da ida e vinda dos trabalhadores, né? Como é que está o seu projeto nesse sentido? Eu acredito que a gente não pode mais esperar que as empresas discutam como é que a gente vai fazer isso. A gente tem que pegar isso para a gente. A gente tem que fazer da nossa maneira. Não dá mais para esperar que os conselhos que são aparelhados hoje, a gente precisa desaparelhar os conselhos, principalmente como o TRAN. Né? A gente precisa que isso vá para a mão das pessoas, do povo. Né? Não dá mais para ficar esperando que tenham sensibilidade de dentro das empresas. Somos nós que usamos o transporte público. Eu uso o transporte público. Você usa o transporte público. Então, a gente precisa estar dialogando sobre o transporte público com participação popular. Eu tenho propostas também que são pensar, né? Como que a gente constrói uma mobilidade urbana dos bairros? Isso é primordial para qualquer pessoa que queira estar na política, entender de mobilidade, de acesso à cidade. Porque quando a gente fala de mobilidade, de ônibus, de outras opções de se locomover, né, como bicicleta, como van, como mototáxi, enfim. A gente precisa entender, como Uber, como táxi, como é que isso chega para a gente, como é que isso é acessível, né? Como é que a gente constrói isso. Precisa de participação popular, de entender a demanda da cidade, né? E para isso, né, eu tenho algumas pautas que eu acho importantes, que é o passe cultural, por exemplo, que, por exemplo, no final de semana, aí nesse circuito que eu já falei, né, sobre cultura e fazer os pontos de cultura, as lonas culturais, como é que você, por exemplo, se mora na Posse, vai chegar numa lona cultural que está acontecendo no meio da serra, né? Você vai ter que pagar R$ 4,40, passagem mais cara, vai demorar no transporte público, num transporte público precário, né, sem segurança. Então, acho que a gente precisa criar o passe cultural, que é pagar R$ 1 para ir da Posse ao meio da serra e conseguir estar nesse evento ou em outros eventos que vão estar acontecendo na cidade. Isso é mobilidade urbana, isso é possível, isso não é uma coisa de bicho de sete cabeças, né? Isso é vontade política, sensibilidade e enfrentamento ao empresariado. E aí também, eu acho que isso também é uma proposta da majoritária, mas tem que estar, sim, se entendendo com os vereadores a diminuição do valor da passagem nos momentos que não tem pico de pessoas dentro do ônibus. Por exemplo, se você vai sair, isso vai diminuir, eu acho que isso vai ter um resultado muito grande em relação às pessoas que estão no ônibus no horário de pico. Porque se eu diminuo o preço da passagem de meio-dia até as 5 horas ou até 6 horas, você que só vai no centro para pagar uma conta, vai escolher ir nesse horário. Não vai escolher ir a partir de 5 horas ou no horário da manhã, que tem mais gente indo para trabalhar, e pagar passagem igual a todo mundo. Entendeu? Então, acho que isso vai diminuir o volume de pessoas dentro do ônibus, vai dar mais possibilidade de locomoção às pessoas, diminuindo o valor da passagem, e vai construir ainda acesso à cidade. Vai construir pessoas que possam circular em outros momentos pagando menos. Né? Então, acho que isso vai ser um grande desafio também
para os empresariados que não vão aceitar, para os empresários, mas a gente vai colocar isso em pauta, a gente vai discutir com a cidade. Se for preciso, a gente faz um plebiscito para aprovar isso e constrói junto com o povo. Eu acredito muito na força popular, na força das pessoas e dos bairros, né, que vão sim entender e construir junto com a gente. Legal, Acho que Carol. respondi. Não, respondeu assim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Da outra vez eu perguntei, mas a gente já começou engrenando no assunto, mas eu acho que tem um pouco a ver com o que eu vou te perguntar sobre a questão da saúde, né? E aí, assim, por que o PSB? Eu, hein, PCB? É que eu li ali agora, falei, Gosta PSB. disso, né? Gosta. Eu Nunca sempre me acerta meu número, confundo, meu Carol. partido. Mas por que a escolha do PSB, né? E aí, engatar aí, eu acho que tem a ver com isso que eu estou querendo perguntar, que você também tem algumas discussões sobre a questão da saúde, que está ligada à questão dos bairros, né? Dessa questão da necessidade de uma descentralização mais disso. Então, conta um pouco para a gente disso. Por que o PSB e essa questão da saúde, como é que estão seus projetos em relação a isso? Bem concatenado com o partido, né? Que a gente tem um candidato que é médico, ele foi diretor do Hospital Unimed, né? E ele construiu lá na Unimed muita coisa que ele quer também colocar em prática na saúde pública de Petrópolis, né? Ele trouxe essa experiência, trouxe essa carga desse tempo que ele ficou lá e também vai construir com muita força, com muita potência dentro do Alcides Carneiro e dos postos de saúde dos bairros. Eu acredito que eu vou contribuir muito em relação à saúde das mulheres e das mulheres, principalmente das mulheres negras, né, que são as que mais sofrem em relação ao parto. Né? Eu tenho uma agenda de parto humanizado que ela precisa ser posta nessa cidade, precisa ser construída, e a gente não vai parar enquanto não acontecer. A gente precisa colocar dentro dos postos de saúde também médicos especializados, médicos clínicos, que saibam, por exemplo, porque o que acontece hoje na cidade? Eu vou te situar um pouco, porque também peguei essa experiência aí do meu colega. O que acontece hoje na cidade? Você vai num posto de saúde, por exemplo, com algum problema dermatológico. Quando você chega lá no posto de saúde, você vai ser remanejado para um exame com um dermatologista no Hospital Central, no Alcides Carneiro, enfim. Isso não pode acontecer. As coisas têm que ser resolvidas nos postos de saúde dos bairros, para também desonerar o Hospital Central, o Alcides Carneiro, de tanta carga de demanda. Por isso, tem que ter nos bairros profissionais que saibam, que sejam clínicos gerais, que consigam diagnosticar de maneira mais especializada, né? Que consigam dizer, pô, você está com isso e o medicamento é esse, está resolvido. Não, a pessoa te manda para outro médico em outro lugar. E aí você já está com alguma doença, alguma coisa que não, né, já vai tomar outra graduação, outro lugar. A gente precisa entender também, se colocar nesse sentido, de que as pessoas têm urgência de saúde. Não dá mais para a gente ficar, né, romantizando os postos de saúde. O posto de saúde no bairro ele tem que ser cirúrgico, ele tem que ser, né, conclusivo, né, chegar e realmente dar a atenção e a efetividade do serviço, né? Eu acredito que não é só sobre posto de saúde, né? O posto de saúde ele é muito visto como aquele lugar que tu vai lá para tomar uma vacina, aquele lugar que tu vai lá para ir no dentista, no ginecologista, que hoje também tem posto de saúde que não tem nem atendente, né? Tá fechado. Então a gente tem que entender também isso, né? Que pô, não tem nem o básico, mas a gente vai construir, vai colocar isso em prática, de que é necessário não só o básico, precisa também conscientização, diálogo, né? Falar sobre DSTs, falar sobre coisas que permeiam a juventude, porque parece que a juventude não fica doente, né? Parece que a juventude, a pauta de saúde é só para pessoas velhas. Parece que a gente não tem que falar de qualidade de vida nos postos de saúde, não tem que ter uma roda para falar sobre maternidade, não tem que ter uma roda para falar sobre doenças
doenças que podem alcançar. Isso também é análise de demanda, análise de bairro, quais doenças que mais são colocadas aqui nesse local, nesse território. Vamos trazer uma pessoa que faz sobre isso. Porque é muito complicado, né, Daniel, quando a gente tem gestores pragmáticos, que fazem o básico, que colocam coisas que não vai além, não discute profundamente, não traz direito garantido. Por exemplo, essa questão do CRAM, que só permeia o centro. Cadê o ônibus lilás, que foi colocado em 2015? Né? Cadê as coisas que foram garantidas em relação às mulheres, em relação à violência? Isso é saúde. É saúde da mulher, é segurança da mulher, saúde psíquica da mulher. A gente precisa colocar essas pessoas no centro da discussão. Não dá mais para aceitar todo esse descaso que vem do poder público em relação a Petrópolis. Ah, PSB, né? Não respondi. Por que o PSB? Olha, o PSB é um partido popular da cidade. É um partido que eu me identifico de forma familiar. Né? Eu tenho pessoas que acreditam muito em mim dentro do PSB. Ele é um partido que, para o âmbito nacional e estadual, é muito plural também. A gente tem a Márcia Lucena Inconde, que conseguiu colocar o escritório público de assistência social. A gente tem o Molon, que hoje é deputado federal, oposição ao governo Bolsonaro. A gente tem o Mink como deputado estadual, né, que fez enfrentamento de meio ambiente, que fez enfrentamento em relação a questões da juventude, então esse passe livre, né? E na cidade de Petrópolis, né, a gente tem um grande carro-chefe, um cara que é meu amigo, é meu companheiro de luta, né, que é o Dr. Rubens Bom Tempo, que é médico, que constrói nesse campo popular, né, que tem história nessa cidade, que fez muito pelas pessoas, né, para além, aprofundou muito a discussão. No campo da juventude, né, a UF, as bolsas da UCP, o passe livre, o passe meia passagem para estudantes de escola particular, né, o passe livre municipal, centros educacionais, né, seis, em toda a cidade, né, construiu escola, construiu creche, construiu hospital, fez reformas, né, históricas, né, que eu não gosto nem de falar onde, mas é histórico. Enfim, a gente tem que entender que Petrópolis tem uma carga histórica nesse sentido. Esse cara, ele construiu muito para o povo, fez muito pelas pessoas, né? Eu ando pela periferia, Daniel, estou andando pela periferia todos os dias. E eu não vejo uma pessoa que consiga falar mal do PSB, que consiga falar mal dessa figura, que consiga dizer não, ele não fez nada por esse bairro. Porque a gente entende o que é justiça popular, justiça social no nosso partido. É um partido que, se você for nas reuniões, que são mensais, presenciais, agora não por causa da pandemia, mas durante 20 anos, né, fez reuniões mensais. Você vê pessoas da periferia, pessoas do povo, pessoas da Condep, pessoas que são do campo popular, que trabalham e movem essa cidade, que constroem 2 vezes, que cozinham 2 vezes, que dirigem 2 vezes. Né? São pessoas que acreditam na justiça social que o partido promove. Então, é um lugar que eu me identifico muito. Né? Os partidos hoje eles são muito orgânicos, né? E no sentido de representatividade, de colocar pessoas que acreditam naquilo que o partido promove. E eu acredito no PSB como uma ferramenta de justiça social aqui na cidade de Petrópolis. Legal, Carol, muito bom. Vamos pagar o outro ponto aqui, que é a questão da educação, né? Você também falou que educação, sem educação a gente não tem nenhuma mudança Sim, radical, né? Então, sim. como é que está seu projeto aí em relação à educação? O que é que você anda pensando? Educação é um ponto também muito caro. É um ponto que a gente precisa construir muito.
para além da política, né? Para além de tudo. Educação tantas formas de falar de educação, tem educação ambiental, educação nas escolas, educação de consciência popular, educação em relação à saúde, à cultura, enfim. Eu entendo que a gente precisa, hoje em Petrópolis, fomentar, né, a educação do respeito, principalmente nas escolas. As escolas hoje precisam do básico. Não tem merenda, não tem professor, o professor está desvalorizado. Isso é o básico, né, Daniel? Isso é o básico, isso é o que deveria existir sem a gente estar falando sobre isso. Você garantiu o básico. Eu quero ir além, a gente precisa aprofundar a questão. A gente precisa falar sobre contraturno, a gente precisa falar sobre terceiro turno para mulheres trabalhadoras que tem que deixar os seus filhos sozinhos à noite porque tem que trabalhar. Então, a gente precisa de um terceiro turno. A gente precisa construir, nesse segundo turno, né, nesse lugar da tarde ou da manhã, cultura. A gente precisa que a pessoa construa, fique nesse tempo livre, fazendo o que gosta. Um esporte, uma oficina de cinema, uma oficina de teatro, uma questão de música, né? Se o campo a pessoa muito mais no campo do esporte, ter escolinhas, ter basquete, ter vôlei, em outro momento que não seja só escola, né? Porque a gente não tem como mais ficar construindo esse lugar da escola como um lugar de colocar a criança lá para ficar lá e para eu ter esse tempo para trabalhar. A gente tem que saber que nossos filhos, as pessoas que a gente vai colocar no futuro para gerir e gerir até mesmo uma cidade, elas estão sendo bem cuidadas, elas estão sendo construídas como cidadãos, né? Elas estão realmente sendo educadas na palavra, na natureza jurídica da palavra, né? Que eu não achei nem uma forma de dizer. Eu acho que a gente tem que ir nesse caminho de construir muito mais educação para as pessoas, mas não só a educação do português e da matemática, sabe? Mas uma educação mais inclusiva, né? E eu tenho esse lugar também, vou falar de um ponto que eu acredito muito, que é o empoderamento das pessoas negras, né? E a gente tem uma lei federal que obriga, né, as escolas a ensinar a cultura afro-brasileira, né? De onde viemos e o que somos, né? Não somos descendentes de escravizados, né? Somos descendentes de reis e rainhas. E a gente precisa realmente colocar isso em prática. Fazer com que essas crianças que hoje estão nascendo, que estão indo para a escola, que estão construindo sua personalidade, saibam, essas crianças pretas, né? Tenham no seu coração e na sua mente que elas são fortes, que elas são bonitas, que elas são empoderadas, que elas podem, sim, ser o que quiserem e que elas são, sim, descendentes de reis e rainhas. A gente precisa ensinar, não é a língua alemã, a língua inglesa só. A gente precisa também ensinar a língua iorubá. A gente também precisa ensinar as religiões de matriz africana, né, que não são nesse lugar de demonização, né, que existe muito no nosso país. A gente precisa contar a verdade histórica desse país. E isso só vai acontecer quando a gente colocar em prática as leis que estão aí postas e concedidas ao nosso povo, né? Legal. Você passou também por um ponto aí sobre a questão da educação, né, que foi a questão dos professores, né? Tudo isso que você está falando, né, discutindo sobre trazer por exemplo, colocar sobre essa questão dos negros na escola, né, do povo, né, de onde veio a origem, né, mas passa também pela questão dos professores, né, e a gente tem visto aí um desmonte muito forte do professorado da educação, né, e principalmente aí, não só da educação, né, mas do professor, né, que você contrata com RPA, não contrata direto, né, como é que você vê essa questão? Oi? Sim, é verdade.
né? E aí a gente acaba não conseguindo trabalhar o que precisa ser trabalhado, né? Porque também não há um motivo, não há um incentivo a essa classe também, né? Como é que você pensa isso? Como é que vocês estão... Olha, hoje o campo docente, né, os professores, eles são ferramentas de construção social, de entendimento do que é a sociedade. Porque eu vi até uma frase, essa frase é bem clichê, né? Do advogado, do médico, mas quem constrói essas pessoas são os professores, né? Independente do que a pessoa vai ser no futuro, ela já passou por algum professor, ela já teve algum professor. E o professor é uma ferramenta muito forte de educação, né? Uma ferramenta que constrói muito no campo de construção humana, né, das pessoas. E eu acredito que a gente precisa de valorizar esses profissionais. A gente precisa fazer com que eles se sintam bem dentro de sala de aula. Tem estrutura dentro de sala de aula, né? Ainda mais, nessa questão que você falou do RPA, não dá mais para aceitar esse subemprego. Isso é subemprego. Apesar de, pô, entender que tem gente que entra por essa ferramenta, que faz o seu ganho, né, mensal, mas eu acho que a gente precisa fazer um concurso público, colocar professores de verdade lá dentro, não que o RPA não seja de verdade, mas que esteja concursado com estabilidade. E eu acho que ainda assim a gente precisa botar os RPAs como prioridade nesses concursos. Quem já tem experiência, por exemplo, como professor da rede pública, ganha um título, ganha um ponto. E essa pessoa entra para ser profissional de educação de uma maneira mais valorizada, com estabilidade, com aposentadoria no fim de exercer a profissão e entendendo que ele não vai ser, de uma hora para outra, em qualquer crise econômica, mandado embora, né, como está sendo feito hoje por essa gestão municipal. Eu acho que a gente precisa pegar essas pessoas que estão como RPA, fazer um grande concurso público, não só na área da educação, mas na área de saúde, na área de administração, aonde tiver RPAs, e fazer um grande concurso público para que essas pessoas consigam se consolidar no mercado da educação aqui em Petrópolis, ou da saúde, ou do lugar que elas estiverem. Porque, Daniel, é muito fácil a gente falar, né, que pô, tem que contratar, tem que fazer, tem que acontecer, mas as pessoas precisam de dignidade. Você está dentro de uma sala de aula, é muito difícil. Minha madrinha era professora de 2 escolas, fazia horários assim que eu nunca vi alguém trabalhar tanto, né? E eu vejo como é difícil você construir, por exemplo, um material, uma metodologia, uma prova, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma fonte como é que eu posso te dizer, né? Estrutural mesmo, né? Do governo, que diga, olha, tá aqui, você tem um computador, você tem uma internet boa, você tem tempo para fazer isso tudo, você ainda pode ter afetividade, né? Você ainda pode viver a sua vida além do trabalho. Você não vai receber para trabalhar em 3 escolas R$ 1.000, né? Enfim, eu acho que a gente precisa construir muito esse campo da valorização do profissional da educação, dos professores, não só no âmbito da escola pública, né? Mas também em outros lugares, os artistas, os professores que fazem arte, que ensinam arte, né? Que tenham o seu lugar de exposição também, que sejam profissionais artísticos, que consigam consolidar os seus projetos. Enfim, eu acho que é muito. Às vezes eu fico, gente, eu tô sonhando muito, né? Isso é um sonho de vida, de um planeta, de existência, de sociedade. Mas quando eu vejo que é possível tudo isso ser concretizado na prática, eu fico, gente, por que as pessoas não fizeram isso, sabe? Qual é o lugar? Qual é o porquê disso, sabe? Então eu acho que a gente pode sim mover essas estruturas todas e construir um novo caminho para a nossa cidade. Legal, Carol. Eu acho que essa discussão que você está trazendo, né, Carol,
na verdade, é entender o nosso papel político, né? Não faz porque a gente precisa exatamente dessa questão do papel político, né? E a Câmara dos Vereadores é um local de discussão também dessas políticas que estão fora de lá, né? E aí com pessoas Sim. que possam trazer lá para dentro essa discussão que tem aqui fora na cabeça das pessoas, essa preocupação efetiva, né? E aí você tocou em outro ponto da educação, que é a educação ambiental, né? Que se você até citou a questão do MINC, né? E Sim, aí a gente tem... Oi? sim, sim. E aí você tem essa questão aqui, a gente vive numa cidade verde, né? Uma cidade que tem verde para tudo quanto é lado, cachoeiras maravilhosas, montanhas maravilhosas. Como é que você pensa essa questão da educação ambiental, né? E agora, graças a Deus, está chovendo, né? A gente já teve várias queimadas agora, há pouquíssimo tempo, né? Verdade. Muita queimada, uma atrás da outra, né? Como é que você olha isso? Como é que você olha esse projeto? Como é que você pensa? Porque, na verdade, eu estou falando como é que você pensa, porque são discussões que você vai levar com certeza, né? E as pessoas que Sim. estão aí para poder levar para dentro da Câmara, né? Algum dia. Mas conta um pouquinho como é que é o seu pensamento em relação a isso, como é que é o seu projeto em relação a isso. Eu discuto muito sobre esse lugar, e aí eu acho que eu vou trazer uma discussão que você nunca pensou. Talvez você, Daniel, nunca pensou. Essa questão do meio ambiente, do desmatamento, das questões de lixo, de como é que eu posso falar? Degradação do meio ambiente, ela permeia muito as pessoas mais vulneráveis. Né? Quem mais sofre com a degradação do meio ambiente? São as pessoas periféricas e que moram nos bairros, nas comunidades. Né? Quando eu falo sobre isso, não é só também a questão de defesa do meio ambiente, que é uma coisa muito importante, mas é também pela qualidade de vida das pessoas, né, que estão nesse lugar que eu digo nas comunidades. Quando a gente vê essas queimadas, né, quando a gente vê essas coisas que estão acontecendo, que aconteceram nesses últimos dias em Petrópolis, você pode ver que no território, no lugar territorial, ela aconteceu, por exemplo, no Vale do Carangola, que é uma região periférica que tem uma comunidade lá. Queimou uma parte ali, uma parte grande, não foi uma parte pequena, e foram dias de queimada. A Defesa Civil foi lá, fez todas as condições de tirar o fogo, né? Fez todas as coisas que realmente são necessárias. Mas a gente sabe que quem ficou prejudicado, além da fauna e da flora, são as pessoas que moram ali, as pessoas periféricas que moram ali, que inalaram, que tiveram alguma coisa queimada, né? Alguma parte da sua casa suja, ou alguma coisa que perdeu, que não é dito aqui, que não é dito no jornal, que não é dito em lugar nenhum. A gente não precisa tocar nesse mérito, né? Porque eu acredito que no Vale do Carangola não teve essa situação de queimada de casa. Mas a gente sabe que isso acontece. Não só aqui em Petrópolis, mas em outros lugares do país. E quando a gente fala sobre toda essa questão do lixo, né, isso permeia muito com um pensamento político, um pensamento social que eu tenho, que é a coleta seletiva. E a coleta realmente feita de maneira sustentável, né? A gente precisa não só combater toda essa questão da degradação do meio ambiente em relação ao desmatamento, à queimada. Isso precisa ser fomentado, isso precisa ser muito discutido. Hoje a gente está num momento histórico no país, né? Porque a Amazônia está sendo degradada. A gente tem visto aí que a política dos Estados Unidos, né, tem promovido. Isso até pauta. Isso, olha só o absurdo. Isso é pauta de governo de um candidato dos Estados Unidos, né? Se juntar com outros países para derrubar o Bolsonaro em relação à Amazônia. Então a gente tem que entender qual a importância disso para a nossa existência como ser humano, né? E a coleta seletiva, ela faz parte de tudo isso. A gente coloca muito esse lugar extremo do desmatamento, das queimadas, que são importantíssimas discussões,
Mas a gente não fala do lixo, do descarte do lixo. Como que a gente está descartando o nosso lixo? Como é que isso acontece nas cidades? E como que isso acontece na cidade de Petrópolis? Né? Então a gente precisa fazer essa discussão da coleta seletiva, porque isso também degrada o meio ambiente de uma maneira muito forte. Né? O nosso lixo é muito prejudicial ao meio ambiente, né? Faz muito, dá muita influência ao que a gente está vivendo hoje, né? Principalmente as queimadas naturais, né? Que a gente vê por aí. Então a gente não tem como mais ficar esperando. É isso, né? Eu vou sempre estar falando sobre isso ser eleita. A gente não pode esperar. A gente tem que discutir isso agora. A gente tem que fazer isso agora. A gente tem que ter pulso firme para construir e falar sobre as demandas da nossa cidade. Mas eu acredito que fiscalização, combate e discussão em relação ao lixo e a degradação do meio ambiente e as queimadas também, a gente precisa construir junto. Construir com diálogo, construir de maneira bem popular, né, com as pessoas. Conscientização também é importante. Dizer que não pode fazer, botar uma lei que pune é muito fácil, né? Botar as pessoas para pagarem é muito fácil. Mas agora fazer com que ela entenda que isso é errado, que ela tenha consciência de que isso é errado, é o mais difícil, é com a educação, né? A educação move. Não, e mesmo porque toda lei, né, quando você cria, você acaba punindo, sabe quem sempre, né? Nunca vai Sim, ser, nunca vai ser quem realmente degrada, realmente quem polui, né? Na verdade, você acaba sempre vai cair na cabeça de quem é menos favorecido, quem está na periferia, quem está, né? Porque quando a gente olha a questão do desmatamento, né? A gente olha a questão, como você falou, periférica, né? Tem a questão das moradias que as pessoas são obrigadas a invadir áreas porque não tem onde morar, né? A gente não tem sim, planejamento urbano, a gente não tem. E aí, para onde que as pessoas vão? Vão para perto do local onde tem trabalho. E aí, sim. nem sempre. Aí ela acaba sempre invadindo uma área, né? Porque ela precisa de moradia, que é aquela discussão que você estava tendo, né? Precisa de moradia, precisa estar perto do local de trabalho, precisa estar um monte de coisa, né? Eu acho que essa é uma discussão importante, né? Eu acho que você estava tocando aí, né? Entender que essa questão tem a ver com o periférico, tem a ver com quem mora nas comunidades, né? E é o que você falou, no fundo é questão de educação ambiental, né? E Sim. assim, oi? Pode falar? Sim, eu vou concordando com tudo que você está falando. Eu fico falando sim, 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 é isso aí. Então, só adoro tudo que você está falando. Não, e é isso, né? Eu vou voltar aqui mais um pouquinho aqui, né? Que voltar para a questão daí da questão das mulheres, né? E assim, como é a nossa cidade hoje tem muito pouca política pública nesse sentido, ou eu estou errado, né? Como é que Tá você, certo. né? Não, porque às vezes não, às vezes posso estar enganado, né? Não tô no, É, mas assim, e aí o que que acontece? A gente teve uma discussão hoje muito forte, né? De uma coisa que aconteceu ontem, né? Absurda, uma barbárie, né? Jurídica, né? sim. Sobre que é um problema. E aí você é melhor do que eu para falar sobre isso, né? Mas assim, como é que você vê esse impacto dentro das políticas públicas que a gente tem na nossa cidade para exatamente para essa questão, né? Como é que a cidade trata, como é que a cidade está preparada para apoio, né? Para poder enfrentar esse tipo de coisa? Ou não está nada? Como é que você vê essa questão aí? A gente teve alguns avanços, né, que ficaram estagnados agora. Eu acho que esse período de 2017 a 2020, a gente teve muito retrocesso. A gente conseguiu construir uma fala sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher, sobre essas questões que permeiam nesse campo da violência, muito grande em 2015, porque a gente trouxe, ainda tinha, né, o CRAN desde 2008, que fazia diálogo, que fazia discussão. E aí, a partir de 2017, essa coisa foi caminhando para perder força, né? Perfil de governo, vamos falar assim.
E aí, quando a gente chega novamente, né? Se a gente chega novamente, né? Vou usar assim esse termo. Se a gente consegue chegar lá, eu acho que a gente precisa fortalecer o que já foi conquistado em algum momento, né? Que é o CRAM, que é esses movimentos itinerários. E a gente precisa ainda ir além, né? Eu acho que a discussão em relação também permeia a educação, né? A gente precisa conscientizar a nossa juventude, a nossa população, nossas crianças, do que é respeito ao outro. Respeito à mulher não é essa coisa romantizada, né, que a gente vê por aí. Quando chega no Dia da Mulher, flores, é flores, é flores, né? Tem até uma fala que eu guardo com muito apreço da Marielle, que ela fala no último palanque dela, né? Ela recebe uma flor e fala: homem fazendo omisse, né? Homem fazendo omisse. Porque esse é o lugar que a gente é visto, nesse lugar da fragilidade, de uma flor, de uma coisa, né, muito frágil, que não somos, não somos. Somos pessoas fortes, somos seres humanos fortes. Mulher é uma coisa assim que move. Uma mulher quando se move, né? Angela Davis também falou, uma mulher quando se move, uma mulher preta quando se move, move estruturas, né? Então a gente precisa conseguir entender e conseguir colocar em prática essa desconstrução de que somos frágeis. E nesse mesmo caminho, garantir direitos, porque a sociedade coloca a gente num lugar de fragilidade, né? Quando a gente vê a lei da Maria da Penha sendo banalizada, quando a gente vê a lei do feminicídio sendo banalizada, isso não é no judiciário, isso é na fala da população. E a fala da população influencia o judiciário. Por que a gente teve um caso de uma mulher branca, classe média, foi estuprada por um cara, né? Esse cara branco, empresário, numa festa, ela modelo, ele empresário, a gente já vê a sociedade indo de encontro a essa mulher e falando: o que você estava fazendo lá? Por que você foi e falou com ele? Por que isso aconteceu? Por que você estava vestida assim? Por que isso e aquilo? Gente, e aí esse cara, ele fica totalmente lá tranquilo. Pô, eu cheguei lá, ela tava lá lindona, pô, fiquei doido, fui lá, e, pô, estupro culposo. Gente, vamos colocar para pensar, gente. Isso não tem nem como, juridicamente. Estou falando aqui agora como advogada, não é nem como candidata. Não existe no Código Penal a tipicidade de estupro culposo. Não existe. Esse caso está criando jurisprudência. E é uma primeira jurisprudência para criar outras. Né? Estou falando isso agora muito sério como uma pessoa do direito agora, né? Eu acho que a gente não tem como aceitar essa construção que foi feita nesse momento. Não dá para aceitar. Isso é totalmente fora da casinha, da sociedade, do que a gente acha como certo, do que a gente lutou até hoje nos movimentos feministas para conquistar. Né? Quando a gente viu a modificação, né, do Código Penal para dizer que não é só o coito, né, que é estupro, que também outras práticas também se tornam estupro, a gente precisa ver que isso é uma conquista das mulheres, é uma conquista do movimento feminista no país, nessa estrutura machista, racista, né, e misógina. E quando a gente vê um caso como esse, a gente quebra. A gente quebra tudo que a gente conquistou até hoje. É como se a gente estivesse num caminho correndo a 100 por hora e batesse na traseira de um caminhão. Porque como que pode chegar na cabeça de um juiz e dar uma sentença como essa?
né? A banalização do estupro. E enquanto a gente tem outros casos, por exemplo, hoje vendo esses vídeos no Instagram e vi uma pessoa que vou falar de novo, foi presa por um assalto que aconteceu num dia tal, num dia X, né? Que aconteceu no Rio de Janeiro, e que ela não estava presente no momento do assalto. Ela estava no velório do avô. Mas por que que ela foi presa? Eu não preciso nem te dizer, né? Eu preciso dizer por que ela foi presa? Ela foi presa porque essa pessoa é um homem negro, jovem, de periferia, de favela. Ele está 8 meses preso. Ramon está 8 meses preso por um fato que ele não cometeu e que ele provou que não cometeu. Então, pessoas que cometem crimes, brancas, empresárias, homens, admitiram que cometeram, são minimizadas, são amenizadas as punições que são acometidas ao crime, ao tipo. E pessoas negras que nem mesmo estavam no local do crime, que provaram, que certificaram com foto, com testemunha, com tudo que é possível no direito penal, dentro do processo, estão presas há 8 meses, numa prisão preventiva inconstitucional, porque nem mesmo o digital dessa pessoa foi tirada, nem mesmo o interrogatório dessa pessoa foi feita, nem mesmo foi perguntado se ela conhecia as pessoas que estavam no assalto, porque não era só uma pessoa. Ele foi dito que ele estava dirigindo o carro, sendo que ele não sabe dirigir. Enfim, são discrepâncias do mundo, da sociedade racista, misógina, machista, homofóbica, que a gente não pode mais aceitar, que é desgastante. Eu, por exemplo, não consigo atuar no direito penal. Eu não consigo. Porque é um lugar que desestrutura emocionalmente. Tem que ter pessoas que tenham estrutura emocional para estar dentro de uma penitenciária onde 99% das pessoas são negras. Não dá para aceitar. Eu não consigo aceitar. Então, se eu estou num lugar como esse, eu não consigo ser tranquila, ser advogada. Sim. Eu vou quebrar tudo. Eu vou chegar batendo porta, não vou ter condições de ver uma pessoa há 2 anos numa prisão preventiva, quando a gente sabe que no Código Penal diz que é 90 dias. Não dá para aceitar tudo isso que está acontecendo no nosso país. E a gente só vai mudar isso quando a gente mudar as estruturas sistêmicas desse país, colocando pessoas negras. E aí quando a gente começa a mudar na nossa cidade, né? Porque esse é o local de mudança efetiva, né? Sim. A localidade é o lugar mais importante, Daniel. Hoje, a gente tem 2 semanas para mudar a história do nosso país. E eu estou falando isso com muita certeza. A partir do dia 15 de novembro, a gente está decidindo o que vai acontecer nos próximos 2 anos. A gente está dizendo, canetando quem vai estar na disputa eleitoral pela presidência desse país. A gente tem responsabilidade de colocar pessoas com sensibilidade no movimento político, no movimento dos partidos de esquerda, para compor o legislativo e o executivo das cidades. Não dá para retroagir. Não tem tempo de pensar. Temos 2 semanas para decidir o futuro do nosso país. É do nosso país, não é da nossa cidade. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. A gente tem, e aqui eu vou dizer que no Rio de Janeiro, né, a gente tem pessoas orgânicas lá, pessoas que estão fazendo campanhas maravilhosas também. A gente tem em Petrópolis pessoas também que estão fazendo campo. E aí, quando a gente fala do campo de mulher, né, você muito bem sabe que a gente tem aí um movimento de mulheres feministas que estão fazendo uma coletiva que foram violentadas nessa cidade. Não dá para deixar de falar disso.
né? A violência política a política é machista, misógina, violenta, E né? contra as mulheres, né? E contra as Sempre. mulheres. Sempre, sempre. Marielle está de prova. A mulher que morreu lá em Magé está de prova. Por que que ela morreu? Né? Por que que ela levou tiro em relação a estar falando sobre o governo de Magé? Também não gosto nem de tocar muito nisso, porque isso fere a minha existência. Isso fere, por exemplo, né, tudo que eu entendo como democracia. Né? A gente teve uma mulher morta também na pré-campanha, lá em Magé, a tia Sandra, do meu partido. Então, olha, a violência contra a mulher, a violência política contra a mulher, ela é muito séria nesse país. A gente não enxerga. A gente só enxerga quando nós mulheres estamos lá, quando a gente morre, quando a gente é chamada, é perguntado pra gente o que que a gente está fazendo nesse lugar. Quando você vai entregar um panfleto e você é cantada. É isso que está acontecendo. Quando você entrega um panfleto para um cara e ele te canta, né? Ele te dá uma assediada, né? Te assedia na rua, é sobre isso. É violência. É, Sim. é isso para a gente entrar na casinha de novo. Para a gente sair da política. Para a gente não querer se constranger, não querer estar nesse lugar. Isto é para dizer para gente, voltem para suas casas. Não venham para cá. Seu lugar é na cozinha, seu lugar é no fogão, seu lugar não é na política. Mas a gente está se posicionando. Vamos para a luta. Carol, duas coisas. A gente já está chegando no nosso final. Falta aí, passa, né? Rápido, 1 hora. Está faltando aí 2 minutinhos para a gente terminar. Tá, Queria te agradecer muito a sua presença. Para você não esquecer de falar seu número, né? tá. Que a gente não falou até nesse momento, o seu número. E faz suas considerações finais aí. Assim, o Coletiva nosso agradece muito a sua presença. Né? O Movimento Petrópolis agradece muito a sua presença. Você tem 2 minutinhos aí para fazer suas conclusões finais. Tá bom. Daniel, quero agradecer ao Movimento Petrópolis pelo convite. Agradecer as pessoas que estão comigo até hoje, que vieram comigo nesses 6 meses de pré-campanha, né, desses 4 meses de pré-campanha e agora na candidatura. Né? A gente precisa entender como vamos fazer nos próximos 4 anos na cidade de Petrópolis. O que que a gente quer para a nossa cidade? O que que a gente vai colocar dentro do legislativo e do executivo da nossa cidade? Meu nome é Carol Cerqueira. Eu entendo que a gente precisa colocar todo mundo que é de popular dentro dessa Câmara. A gente tem que tirar essas pessoas que dominaram o campo popular, que dominaram a política, colocaram dentro da caixinha deles. A gente vai quebrar essa caixinha. A gente vai fazer o que a gente precisa. A gente vai construir tudo o que a gente quer. Mas a gente precisa de pessoas com sensibilidade do campo popular e que queiram construir. A gente precisa de jovens negros dentro das faculdades. A gente precisa dos nossos velhos criando a gente. Não mortos, não mortos nas periferias. Né? A gente quer o povo preto dentro das universidades, fazendo o que quer. Dentro da arte, da cultura, da saúde, sendo pessoas de direito. Pessoas de garantias de direito. E eu quero entrar na Câmara para falar pelo povo. Meu número é 40777. Para movimentar, eu sou você na Câmara e chegou a nossa vez de transformar a política. Vamos juntos. Muito obrigado, Carol. Boa sorte lá no Play. Até mais. Obrigada, amigo. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.